Vamos hoje entrar no capítulo 28. Já passamos da metade, né, do livro. O capítulo 28 se chama Vida Social. O capítulo 27, só para a gente relembrar, todo mundo, né, comentou o quanto que ele é um capítulo importante da nossa percepção com relação a uma série de coisas. É o capítulo que conta a história, né, daquele quem foi o responsável pela tragédia da história da vida da Ismália e do Alfredo. E o como eles hoje cuidam dele. Tem uma série de coisas que me chamam a atenção desse capítulo. Primeiro que o fim da história mostra que eles não vão nem fazer com que ele se sinta menosprezado ou diminuído com relação ao atendimento deles. Então, antes dele tomar consciência completa, ele vai reencarnar. E também o que me chama a atenção desse capítulo, que os mais prejudicados são quem estão ajudando ele, mas mostrando principalmente que esse processo de perdão do Alfredo não aconteceu de repente. Aconteceu primeiro com a boa vontade dele, com o entendimento de que ele deveria perdoar, mas ele passou por um processo que foi lento, foi longo, degrau a degrau ele foi subindo até ele realmente se sentir um irmão que ama de verdade o Paulo, que quer de verdade ajudar, não é por obrigação, não é para querer conseguir um lugar no céu, é por entender que realmente ele é alguém que precisa de ajuda e de reconciliação e do perdão, principalmente. Então, esse capítulo do caluniador vale a pena a gente reviver ele, reler ele, reestudar ele, talvez algumas vezes, né? Mas aí, agora, então, terminando essa história que nós conhecemos do Paulo, né? Hoje a gente entra no capítulo que se chama Vida Social. Só lembrando mais uma vez que o livro Os Mensageiros, desde que começou até agora, passou no máximo uns 3 dias do livro. Então vocês se lembram que o André Luiz ele quis começar a trabalhar, foi levado até o Aniceto falou: no dia seguinte você vai ser preparado para a gente ir para a crosta. Fizeram a viagem atravessando o umbral, mas eles chegaram no mesmo dia. E no mesmo dia eles conheceram o castelo, conheceram o trabalho com os que dormem, com os que serviram as alimentações ali, os dementados, né? E agora depois a oração, agora conheceram o Paulo, e eles ainda estão no mesmo dia. Então, olha como o livro, Os Mensageiros, no começo do livro ele fala isso, né? Que o livro todo corre durante uma semana na vida espiritual do André Luiz, do Alfredo e do Aniceto. Então, o quanto que a gente tem estudado praticamente metade do ano em 3 dias de vivência deles. Então, o quanto que a gente tem para aprender se a gente conseguisse se fixar aos detalhes do que a espiritualidade tem para nos passar, né? Então, ainda, eles estão nesse primeiro dia que eles ficaram ali no castelo, né, no posto de socorro, iriam para a terra no mesmo dia, mas foi aconselhado que eles não atravessassem a noite pelo umbral. Então, por isso eles estão ali. E agora chegou a noite propriamente dita. Eles estão ali no fim da tarde, fazendo tudo o que eles fizeram a oração. E agora vai mostrar um pouquinho da vida noturna deles ali. E olha que interessante, o capítulo se chama Vida Social, mostrando que na espiritualidade eles também têm, além do trabalho, né, que a gente tem visto, é que a gente tem que desconstruir a ideia que no mundo espiritual as pessoas só descansam, né? Aliás, é uma coisa que se fala com muita frequência quando alguém morre, né? Ai, que descanse em paz, ou descansou. E a gente sabe que isso é um engano. Que se a pessoa estiver descansando é porque ela não está bem. Os que estão bem no mundo espiritual estão trabalhando, estão servindo, estão sendo úteis. E além do trabalho, além da utilidade, eles também têm vida social. E é o que hoje nós vamos aqui entrar um pouquinho. Mas não é só com relação a isso que a gente vai se ater às informações do capítulo. Tem também muita informação importante que serve para nosso aprendizado nesse capítulo. Então vamos lá. Começando o capítulo, à noite, então, naquela mesma noite, surpreendiam-me os sublimes aspectos do firmamento no posto de socorro. Então, André Luiz está mais uma vez descrevendo a beleza da natureza, né?
Então ele estava surpreso com a beleza do firmamento. O luar safirino envolvia todas as coisas. O céu era qual infinita colcha de azul muito límpido, pontilhado de astros fulgurantes. As nuvens da tarde haviam desaparecido. Então, mais uma vez, só reforçando a ideia do quanto realmente que existe no plano espiritual, o que para a gente acharia que talvez só no mundo material aqui, no mundo dos encarnados. Não. O céu, as estrelas, o luar, o plano espiritual, ele no ambiente da própria crosta, só é numa dimensão, numa vibração diferente. Mas ele está aqui no mesmo ambiente. Então as estrelas são as mesmas, a lua é a mesma, o sol é o mesmo. O dia e a noite também acabam correndo junto com o que corre aqui na Terra, dependendo da região em que eles se encontram ali no mundo espiritual. E aí então ele segue. Contemplando a beleza da noite, Alfredo acentuou: felizmente, os fenômenos magnéticos foram deslocados do nosso círculo. Os aparelhos, porém, continuam registrando enorme conflito de forças inferiores. Porque foi dito nos capítulos anteriores, né, que o conflito das forças inferiores naquela zona ali do umbral era muito grande. Que nós vimos que é uma área de conflito mental entre as criaturas, tanto encarnados quanto os desencarnados. Então, ali no umbral é uma zona de conflito dos padrões vibratórios mentais das criaturas. Mas o que ele fala ali é que ali é uma área um pouco isolada com relação a isso, né? Felizmente, os fenômenos magnéticos foram deslocados do nosso círculo. Então, existe um ambiente, de certa forma, protegido. Uma vibração diferente acontece ali dentro, por conta dos habitantes também, que eles vibram diferente, então para eles ali eles ficam um pouco afastados dessa vibração um pouco mais inferior. Mas os aparelhos, quer dizer, existem alguns aparelhos que registram e falam para eles como é que está lá fora. Da mesma maneira que para nós, a meteorologia fala como é que está a previsão do tempo. Então lá fora vai acontecer tempestade ou não, granizo. Ali no umbral eles também têm uma forma de registrar e de sentir e saber o que está acontecendo lá fora para eles poderem também sair mais protegidos ou menos protegidos, preparados ou não. Oi, Fabiana. Vamos seguindo aí, depois você pega o comecinho aí do capítulo. O capítulo de hoje é bem interessante também. E aí então ele segue falando: ia comentar a beleza do céu ante a observação do administrador, quando a campainha retiniu suavemente. Então, eles estavam ali, né, naquele convívio e tocou a campainha ali do castelo, do posto de socorro. Chamavam a entrada. Alfredo e Ismália sorriram. Quer dizer, eles já sabiam quem é que estava para chegar. Muito gentil, o chefe do posto acelerou. Temos a visita de amigos do Campo da Paz. Então, eles estavam esperando amigos. Então, da mesma maneira que nós, como falando, o capítulo de hoje, ele reforça ou nos mostra principalmente isso, que existe um convívio social. As pessoas que são queridas ou que são afins, elas se recebem, se veem, elas têm um momento de interação, né, de confraternização também ali. E eles teriam visitas ali hoje à noite, ali no campo, do Campo da Paz, ali no posto de socorro. E, convidando-nos à recepção no baluarte avançado, acrescentou jovialmente. Quer dizer, ele chamou o André Luiz e o Vicente, né, para ir junto receber os hóspedes, os convidados. Temos também aqui a nossa vida social. Como não? É preciso saber viver. Então, olha isso, né? Mostrando que a vida do lado de lá, apesar de não ser só descanso, como muitos acreditam, também não é só trabalho. Não é somente algo que alguns podem imaginar. Porque, na verdade, para espírito mais evoluído, o trabalho é a própria recompensa, né? É a própria satisfação de viver. Mas ele diz aqui que eles também têm momentos de refazimento, de reabastecimento entre amigos.
Encantado com essa nota alegre, acompanhei os donos da casa, verificando, com indizível surpresa, que tínhamos sob os olhos um belo carro, tirado por 2 soberbos cavalos brancos. Olha isso, né? O que o André Luiz está descrevendo. Ele, feliz da vida por saber dessa história, né? Que existia uma vida social ali, foi junto e viu que lá fora esses convidados chegaram por um belo carro que era trazido, né? Era comandado por 2 cavalos brancos, bonitos, né? Tratava-se de veículo confortável e interessante, quase idêntico aos velhos carros de serviço público do tempo de Luís XV, que eu vira mais de uma vez em publicações antigas. Então, André Luiz está relatando que parecia com algo que ele tinha já visto por registros, né? Da época de Luís XV, os carros de serviço público. Então é algo muito semelhante a isso. Se a gente quiser depois pesquisar na internet, até para a gente saber, né, fazer ter uma visualização do que era exatamente isso que o André Luiz presenciou ali, é por isso que ele talvez descreva para a gente, porque hoje a gente consegue acessar isso. E aí ele ainda segue. Nele chegara a pequena família da colônia próxima, que pelas informações de Aniceto demorava a 3 léguas do posto, aproximadamente. Então era uma família que eles receberiam, que estavam recebendo ali, que era de uma colônia próxima e uma colônia que era mais ou menos umas 3 léguas dali, quer dizer, é perto, né? Eu não me lembro quanto que é uma légua com relação ao quilômetro, mas eu imagino que um pouco mais de 5 quilômetros, talvez, mas é algo que não é longe, né? É próximo até. Alfredo apresentou-nos cavalheirescamente, com exceção de nosso orientador, que era velho amigo dos recém-chegados. Então, olha isso, o Aniceto já conhecia esses também que estavam chegando ali. Então, por isso, o Alfredo apresentou o André Luiz e o Vicente, mas o Aniceto não foi preciso, já era velho conhecido deles. Constituíam-se os visitantes do casal Bacelar e 2 filhas jovens. Então, a família era chamada, né, o casal Bacelar, sobrenome, né, provavelmente, e 2 filhas. Então, um casal e 2 filhas que chegaram ali no posto de socorro. O chefe do grupo mostrava idade avançada, revelando, porém, excelentes disposições. Então, o senhor Bacelar já era um senhor de uma idade mais avançada, mas apesar de uma certa idade, excelentes disposições, porque a gente sabe que lá no mundo espiritual, a aparência física muitas vezes é o que se adota por conta do próprio perispírito, mas a disposição não está relacionada com a idade do corpo físico como aqui na Terra. O espírito, ele pode ter a energia que for, mas ele pode adotar o semblante ou a forma externa de um idoso. Por exemplo, vocês se lembram do governador, também ali do nosso lar, né? Que eles falavam, ele aparecia como um ancião, mas ele era extremamente ativo. Era uma pessoa que não descansava. O único descanso que ele tinha, ele usava para ajudar as pessoas ali no posto lá de regeneração, no Ministério da Regeneração. Então, aqui na Terra, não. A nossa idade física, ela interfere muitas vezes na nossa disposição, mas no mundo espiritual, não. A senhora, então aí falou primeiro do senhor Bacelar, agora a senhora Bacelar dava a impressão de madureza, aparentando, contudo, maravilhosa vivacidade. Assim como as 2 moças. Então, as 2 moças, né, as 2 filhas e a senhora, extremamente vivaz, né? A alegria era enorme. Não se observava qualquer nota de convencionalismo menos digno, como na Terra. Então, olha isso, né? Uma descrição que ele está fazendo, que não existia nada de convencionalismo, quer dizer, não tinha nada daquela postura mais estereotipada, ou talvez até como se fosse uma máscara, uma casca, né, que muitas vezes as pessoas adotam perante outras pessoas, que não condiz com o interior delas, né? Era algo extremamente natural e feliz, alegre entre eles. Então não tinha uma postura que pudesse
transparecer uma coisa por fora e outra por dentro. Então, não se observava qualquer nota do convencionalismo menos digno, como na Terra. Os gestos de cada um, a simplicidade, a despreocupação e as frases afetuosas demonstravam sinceridade pura. Então, olha isso, falando, né, que muitas vezes aqui na Terra, nós em ambientes sociais não somos transparentes, não somos totalmente sinceros. Muitas vezes a gente não fala tudo o que a gente pensa, até porque às vezes a gente não pensa coisa boa. Então a gente tem um filtro. Mas ali, naquele momento que eles estão falando, é que não há mais a necessidade desse filtro. Eles estão extremamente simples, despreocupados e com frases afetuosas que mostram sinceridade pura. Então, isso já é algo que se a gente começar a observar o dia a dia de uma festa ou de um convívio social aqui na nossa terra, ele é muitas vezes envolvido de uma série de posturas que não são totalmente sinceras, não são totalmente afetuosas, não transparecem muitas vezes o que as pessoas pensam no fundo lá por dentro. Então, aqui também já tem algo para a gente refletir muito. Por que ele está dando essa observação para a gente, né? É algo que para ele é uma diferença que estava acontecendo ali naquele ambiente e que no dia a dia, no mundo encarnado, não é isso que acontece. O Marco, Oi. tem uma pergunta que, né, enfim, desculpa, talvez eu já devesse saber disso. É, uma coisa que ocorreu agora falando da sua família e o sobrenome da família e tudo mais. A estrutura familiar que está acontecendo no plano espiritual reflete a última encarnação, porque como a gente pode voltar de diferentes formas, pode voltar como filho ou marido, enfim, essa estrutura que ele descreve de várias pessoas é sempre referente à última, isso pode mudar a cada encarnação? Então, Lela, vamos pensar assim. A gente tem aprendido com o nosso lar e aqui que quanto mais o espírito ainda está apegado, porque quando a gente desencarna, a gente não, isso falou também várias vezes nos capítulos, a gente não passa de um nível que a gente está Uhum, para um nível completamente evoluído. Então, nós ainda somos os mesmos. A gente vai trabalhando a nossa espiritualização, nosso desapego com relação a esse exagero da família, do amor mais exclusivista e tudo mais, mas ainda do lado de lá isso acontece. Agora, quanto mais evoluído o espírito, mais distante ele está desse convencionalismo aí das famílias. Mas em vários casos a gente vê as pessoas vivenciando a continuidade da família deles aqui na Terra. Então, esses bacelar aí provavelmente foi da última encarnação que eles ainda estão dando a sequência. Eles ainda não têm acesso a coisas muito anteriores. Então, uhum. vamos voltar para o nosso lar. Por exemplo, a senhora Laura, a mãe do Lísias. A mesma É, coisa. Ela vive com o Ricardo, que era o marido da última encarnação, o filho, a filha e a outra filha. A sim, neta dela também está lá. Então, ainda se vive a estrutura da família da reencarnação mais próxima, mas a gente sabe que isso não é regra. Não, a gente não pode adotar isso como regra. Mas é porque nós estamos falando de um plano espiritual ah, imediatamente acima. Dos sim, planos mais altos, eu tenho certeza que isso começa a ficar até difícil da gente entender. entendi. Porque tem livros aí do André Luiz que ele fala que tem alguns espíritos que vêm se comunicar com eles, que eles precisam se materializar porque já são espíritos que nem a forma mais tem necessidade. Entendi. Eles só adotam a forma para poder se comunicar com esses espíritos das colônias mais baixas. Tem um livro mais para frente, vocês vão ver. Essa pessoa, inclusive, ela se materializa metade. Ela fica o busto dela para conversar, para mostrar algumas coisas, porque ela não é um espírito que tem mais a necessidade da forma. Então, a necessidade da família é a mesma coisa. Vocês se lembram do Aniceto? Porque assim, ó, no nosso lar falou da família do Lísias, falou da família do Tobias.
que convivia com as duas esposas que ele teve, uma tinha desencarnado, depois a outra que ele foi uma segunda esposa dele. Então, várias vezes no nosso lar a gente vê a estrutura da família dando sequência do lado de lá. Mas a primeira vez que a gente ouve falar de alguém que já não tem mais a estrutura de família é o Aniceto. Vocês lembram, no começo desse livro, ele vive com espíritos que têm a mesma filosofia de vida com relação a ele. Isso, a Eva está lembrando. A mãe do André Luiz já está além, né? Já está em outro plano. A família mesmo do André Luiz está um pouco desestruturada, mas ele ainda tem a mãe da última encarnação como referência principal de apoio para ele. Esse que eu ia te perguntar, porque ela já está em outro nível, né? Ela está em outro nível, mas ela ainda é o sustento, é o porto seguro dele. Você vê que Sim, ele fala várias vezes dela e ela é quem principalmente intercede por ele ali, né? sim. Desculpa desviar um pouco, mas é que eu tô... Imagina, é tudo eu acho que é importante. Eva, você ia falar alguma coisa? Não, esqueci de fechar o Ah, volume. tá. Mas eu acho que é muito bom, ô Lela. Podem perguntar sim. Eu acho que qualquer dúvida pode ser um esclarecimento para todos, né? Mas aí Eu então, fiquei pensando, a Lela perguntou, eu ia comentar a mesma coisa, porque falou dos pais com duas filhas mais jovens, né? Como se fosse uma composição. Não sei se quando chega lá pode assumir uma forma mais jovem fisicamente, se a pessoa já tiver evoluída para isso. pode. Ela pode ter desencarnado um pouco mais velha, Karen. E a gente sabe que ela adota muitas vezes a posição que ela se encaixa naquela família no mundo espiritual. Por, por um trabalho mental. Então, existe um plasmar da do pensamento que faz com que o perispírito acabe adotando aquela forma. Mas isso também, não estou falando que é uma possibilidade, mas pode ser que elas tenham morrido jovens também. E por isso ali estão mais jovens como filhas, porque elas estão sem os futuros, ou os maridos, né, ou os namorados, seja lá o que for. É que vocês vão ver um pouquinho a história dessas meninas um pouquinho mais para frente. Tem explicação até para isso também nos próximos capítulos. E aí, voltando então. Voltando ao interior doméstico, então, depois que eles receberam os bacelar ali na porta, entraram. Entre grandes manifestações de júbilo familiar. Observei que os recém-chegados eram amigos de muito tempo que vinham ao encontro de Ismalho. A nobre senhora pareceu-me contentíssima. Expediu recados afetuosos para algumas famílias do posto, e em breves minutos o castelo recebia inúmeras pessoas que concorriam ao brilhantismo da seleta reunião. Então, olha isso, né? A Ismalha até avisou, mandou avisar outras famílias ali do posto de socorro. Então, todos ali se reuniram nessa visita, né, dos bacelar. Então, foi uma reunião realmente demais, além do Alfredo, desses que a gente está o tempo todo aí conversando e sabendo que são os que estão presentes. Sentindo-me assaz insignificante, ao lado de novos amigos, limitava-me a ouvir e a observar. Então, André Luiz se sentiu um pouco deslocado, mas estava o tempo todo querendo aprender, querendo ouvir, querendo cada vez mais colher informações que ele sabia que iam ser importantes para ele. E logo, aos primeiros instantes de conversação particularizada, ouvi Aniceto perguntar ao senhor Bacelar. Então aí o Aniceto, né, como a gente já sabe, já é velho conhecido dele também, perguntou ao senhor Bacelar: como corre o serviço? O velho bondoso respondeu num sorriso largo: bem, sempre bem. Apenas não podemos fixar demasiada atenção nos companheiros encarnados. Então, ó, aqui já é um parágrafo que eu acho muito importante a gente entender muito bem isso. Porque nós somos os encarnados, certo? Nós estamos ouvindo histórias do mundo espiritual. E nós sabemos que nós temos os nossos mentores, toda a espiritualidade que constantemente está tentando nos ajudar aqui. E eu estou falando isso porque no começo desse livro, no prefácio do livro, Os Mensageiros,
eles falam justamente isso, que quem reparar na história do livro, o próprio Aniceto vai entender através desse livro que não é fácil ajudar aos irmãos encarnados. Então, olha que informação curiosa, né? Porque a gente sabe que a gente tem ajuda constante, mas no prefácio isso, e agora eles vão dar uma explicada um pouquinho mais destrinchada nesse capítulo. Não é fácil para a espiritualidade ajudar a nós, os encarnados. Então, o senhor Bacelar, que tem um trabalho direto com os encarnados, porque até agora nós estamos vendo o pessoal ajudar os desencarnados. Mas o Bacelar, ele não, atua direto na crosta. Ele fala que o trabalho dele está indo muito bem, como sempre. Mas apenas não podemos nos fixar demasiadamente a atenção nos companheiros encarnados. Por quê? Né? Eu, quando li isso, fiquei um pouco até muito assim, me questionando, né? Por que ele falou isso? E aí, vamos ouvir. E ajuntou com graça. É indispensável aprender a servir e passar. O Chico falava isso, né? Emmanuel também fala isso em outros locais. Que nós também temos que aprender isso. Porque às vezes a gente fica fixado na atenção a uma pessoa, só que a gente cria muitas expectativas. A gente espera que tudo aquilo aconteça de maneira a como a gente está colocando a nossa atenção e a gente quer resultado. E se nós ficarmos assim, nós vamos nos decepcionar muitas vezes. Então, o que nós vamos agora entender um pouquinho aqui é que nós somos endurecidos demais. E se a gente tiver a nossa consciência bem aclarada, nós vamos reconhecer isso com muita facilidade. Porque a gente pede ajuda, a gente vai na igreja pedir ajuda, nós vamos no centro pedir ajuda, tomar passe, querer ouvir trabalho mediúnico, mas a gente quer o tempo todo que tudo se resolva. A hora que os espíritos falam que a gente tem que fazer, ou a hora que a gente precisa mexer na nossa zona de conforto para poder melhorar, para poder deixar velhos hábitos, velhos costumes, velhos conceitos, a gente não faz com facilidade. Então, é um pouco disso que nós vamos ouvir hoje nesse capítulo. E é por isso que ele fala, é necessário, ele fala, né, ajuntou com graça, quer dizer, ele estava fazendo uma brincadeira, mas falando uma coisa que é verdade. É indispensável aprender a servir e passar, quer dizer, não pode se fixar, porque quando a gente se fixa, a gente quer o resultado naquele momento. E existem muitos ali para a gente ainda continuar auxiliando. Então a gente não pode se ater ao exclusivismo. Ajuda e segue, ajuda e segue, ajuda e passa, ajuda e passa. Porque são muitos os necessitados. E se a gente fica ali fixado naquilo, a gente não vê as coisas acontecerem, desanima e às vezes até interrompe, né, esse trabalho. Nosso instrutor sorriu igualmente e observou. Compreendo, compreendo. Aliás, o progresso humano não é uma questão de dias. Não tenhamos ilusões. Mas eu também quero. Então, só que é fácil a gente entender isso quando a gente coloca isso que o Aniceto e o Bacelar estão falando nos outros. Porque o que a gente mais vê são as pessoas se queixando das pessoas. Da lentidão e do tempo que as pessoas ainda não entenderam as coisas, não estão evoluindo. Então a humanidade, olha que absurdo, essa pessoa fez isso, a outra pessoa fez aquilo. Então se a gente lê esse parágrafo e fala, puxa vida, é verdade, né? A mudança da humanidade não é uma questão de dias. Até quem pensou que a pandemia iria transformar a humanidade num passe de mágica, não tem noção da evolução, como acontece. Não existe passe de mágica. Existe um processo que está acontecendo. A pandemia acelerou muita coisa, mas não existe um passe de mágica. Então, se a gente pensar nos outros, é fácil a gente entender isso. Mas a gente não pode esquecer que nós estamos incluídos nesses. Nós não devemos alimentar ilusões de que nós já estamos bem e de que nós não precisamos mudar. Vamos ouvir o que ele continua descrevendo aqui, porque a gente vai ver fácil,
que todos nós aqui nos enquadramos nisso daqui. E percebendo que Vicente e eu poderíamos aproveitar com a palestra, Aniceto indicou o novo hóspede de Alfredo explicando o solícito. Quer dizer, o Aniceto percebeu que o rumo daquela conversa ia ser muito útil para o André Luiz e para o Alfredo. E aí, então, chamou a atenção e falou, nosso amigo Bacelar é chefe de turmas de assistência aos nossos irmãos do círculo carnal. Então, aqui só confirmando aquilo que eu já adiantei um pouco antes. O bacelar, ele é um chefe de atendimento aos encarnados. Então, existem espíritos responsáveis pelo atendimento aos encarnados. Tem longa experiência dos homens e conhece-os como ninguém. Então, olha isso, existem espíritos que nos conhecem como ninguém. Conhece aonde a gente pode acertar, aonde a gente tem potencial, mas conhece também com muita facilidade aonde nossos pontos fracos, aonde a gente pode deslizar e desliza com muita frequência, porque nós sabemos que nós recapitulamos os mesmos erros muitas vezes com muita frequência. E no plano espiritual, existem aqueles que têm conhecimento com muita clareza disso tudo. Há muito que aproveitar nas suas observações. Então, o que o Aniceto está falando é isso. Vamos agora focar nessa conversa com o Sr. Bacelar, porque ele tem experiência. Se a gente quer ir ajudar os encarnados, nós temos que começar a entender um pouquinho de como funciona ajudar os encarnados. E aí o Bacelar responde, não tanto, meus caros, exclamou o Sr. Bacelar de bom humor. Não tanto. Sou simples companheiro de vocês, cumprindo deveres por acréscimo da misericórdia divina. Não posso fazer muito em razão de muitas deficiências naturais, de minhas deficiências naturais. Então, olha isso, né? É a humildade do Sr. Bacelar, apesar dele realmente ser uma pessoa que tem muita experiência, ele também reconhece o seu limite, que ele não consegue ainda fazer mais por conta das próprias deficiências que ele tem, das imperfeições que ele também ainda carrega. Então nós todos temos que ter consciência disso também. Mas aí ele segue explicando. Estamos certos do grande proveito da sua palavra, objetou o Vicente, até então calado. Quer dizer, o Vicente falou, não, por favor, fala, né, pra gente. Tenho certeza que vai ser muito útil o que você tem para falar pra gente. E aí o André Luiz também acrescenta. Tudo o que nos disser sobre o problema de assistência constituirá para nós ensinamento precioso, disse por minha vez. Então o André Luiz acrescentou, falou, tudo que você falar vai ser muito útil para a gente. O novo amigo fitou-nos com inteligência e perguntou, foram médicos no mundo? Então alguma coisa que eles falaram que talvez deu a entender, né? E ele desconfiou, ou talvez ele já soubesse por parte de informação, a gente não sabe isso. Mas é o que ele pergunta então, vocês foram médicos quando estavam no mundo? Sim, respondemos a um só tempo, os dois então, Vicente e o André Luiz responderam, sim, fomos médicos. O senhor Bacelar pensou alguns momentos e acentuou. Sempre gostei de conversar com os amigos, recorrendo aos símbolos sugeridos pela profissão que exercem. Então, olha isso que o Bacelar está falando, né? Sempre que ele fosse explicar como é ajudar a um encarnado, ele sempre fazia uma comparação com a área da medicina. Então ele falou, sempre gostei de conversar com as pessoas comparando com a sua profissão. Mas, no tocante às minhas atividades, eu não teria muito o que dizer a médicos militantes. Quer dizer, vocês já sendo médicos, eu não vou ter muito o que acrescentar para vocês. E aí o André Luiz, né, fala, pelo contrário, seus esclarecimentos enriquecerão as nossas experiências. O interlocutor sorriu otimista e declarou, não creia. Então, é aquela conversa cheia de gentilezas e humildades, né? Mas o André Luiz pediu, então, para que ele falar, não ache que você não tem o que nos acrescentar. Por favor, fale, né? Se ele antes fazia comparação da área da medicina, faça para nós também. E é o que ele vai fazer. E é muito legal essa comparação que ele faz, porque fica muito claro para a gente entender. Por que é tão difícil os espíritos
ajudarem a nós, os encarnados. E aí o que ele fala então? Recorde os seus doentes comuns. Então vamos começar a fazer uma comparação de nós, os encarnados, sendo tratados pelos espíritos como doentes de médicos. Então, o Bacelar falando isso para ele. Lembrem-se dos seus pacientes. Vamos a alguns detalhes, algumas características. Muito raramente lembram a medicina preventiva. Então, não é verdade? Qual paciente ou qual pessoa que não resolve prevenir uma doença cardíaca comendo bem, fazendo uma atividade física, uma diabetes, não comendo demais açúcar, uma cárie, não tendo os cuidados de higiene. Então, primeira característica que ele fala é isso. O ser humano, de uma maneira geral, não se preocupa muito com a prevenção. Ele espera chegar o problema para depois ir cuidar. E aí, a primeira comparação que a gente tem que trazer para nós. Nós, do mundo encarnado, mas somos seres espirituais, não nos preocupamos muito com a nossa espiritualidade, com a nossa evolução moral, até que chegue o problema. Aí quando chega o problema, a gente corre. Corre nas casas espíritas, corre nas igrejas, corre em todos os templos onde Deus é presente e pede pelo amor de Deus. Eu estou passando por uma dificuldade. Então é a primeira comparação que ele faz. Mas são muitas, muitas, e todas são extremamente reais. E aí fala, de modo quase invariável, esperam a positivação das moléstias para buscarem o recurso preciso. Quer dizer, de uma maneira geral, espera melhorar, espera a positivação das moléstias para buscarem o recurso preciso. Então, assim, ó, quando eu estiver bem, eu vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo. Então, enquanto eu estou doente, eu só estou reclamando. Não espera já fazer algo de útil naquele momento, ou algo que seja em benefício. Eu quero que alguém resolva o meu problema, eu quero que alguém me cure, para depois eu fazer o que eu tenho que fazer. Necessitam, então, outra característica agora dos doentes, dos médicos ali, necessitam de anestésicos para o socorro do bisturi. Então, olha isso. O bisturi, o que ele faz? Ele corrige uma doença do nosso corpo. Mas o médico consegue corrigir essa doença sem dar uma anestesiada no paciente? Não. E os espíritos, eles conseguem corrigir a gente sem também, de alguma maneira, dar uma anestesiada? Então, muitas vezes, eles não estão expondo a gente ao tamanho daquela cirurgia que nós estamos passando. Nós estamos até, de certa forma, anestesiados para que algumas cirurgias sejam feitas e corrijam os nossos problemas espirituais. Assim também é no mundo da doença do nosso corpo. Os médicos anestesiam para usar o bisturi. Segue mais algumas informações. Fogem ao regime tão logo surge a primeira melhora. Então, olha se isso não é verdade. Quantas pessoas começam a ficar doentes, descobrem uma pressão alta, um problema, correm no médico. A hora que dá o primeiro sinal de melhora, volta a fazer tudo igual. Quer dizer, além de não cuidar da prevenção, corre buscar ajuda, a hora que consegue ajuda, volta a fazer tudo de novo. O que causou aquilo? Então, no mundo espiritual, os espíritos lidam com o mesmo problema com a gente. A gente não se cuida moralmente, espiritualmente. A hora que a coisa aperta, recorre aos que têm condições. A hora que a gente melhora, a gente volta tudo de novo a fazer tudo igual. Aos hábitos que a gente sempre adquiriu. A gente não se preocupa com a nossa própria transformação. E aí vai ainda, né? Confundem o método de tratamento apenas se registre o primeiro sinal de cura. Quer dizer, sabem o que tem que fazer, mas a hora que começa a melhorar, bagunça todo o tratamento que tinha que fazer. Ó, você tem que fazer isso, 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 isso. E a pessoa, quando está apurada, ela faz tudo aquilo. Ela segue à risca.
toma o remédio no horário certinho, deixa de comer aquilo, porque ela fica com medo. Mas a hora que dá o primeiro sinal da cura, já bagunça tudo o tratamento, já não faz nada igual. E aí, por que será que voltam as doenças de novo, né? Por que será que voltam os problemas que as pessoas, por descuido, adquiriram? Por que será que Jesus, quando curava alguém, falava assim: vai e não peques mais? Jesus dava condições daquela pessoa se restabelecer. Mas a orientação principal que Jesus dava era: não volte a fazer aquele padrão que você tinha, senão você vai sofrer as consequências de novo. Só que quem é que seguia? Quem é que segue? Quem é de nós que segue? A hora que fica tudo às mil maravilhas, volta aos padrões antigos. Por isso que muitas vezes uma vida de sofrimento, ela na maioria das vezes, ela não é um castigo. Ela é, na verdade, uma bênção para que aquela pessoa não volte aos mesmos abusos, aos mesmos desregramentos morais. Porque a comparação que a gente está fazendo é material e espiritual. Material e moral. É a mesma coisa. O que o Bachelard está nos explicando é que exatamente funciona da mesma forma a comparação. Por isso que é fácil dele explicar usando a medicina. E olha mais uma das características que ele fala. Detestam a dor que restabelece o equilíbrio. A gente reclama da dor, mas o que a dor faz? Por que dói quando a gente se machuca? Para a gente sair do espinho. O espinho machuca. E o corpo sente dor para que a gente saia dali. Por que dói quando a gente bota a mão no fogo? Porque se a gente continuar com a mão no fogo, a gente vai ser queimado seriamente. E a dor, então, ela é um problema? A dor é um alerta para que a gente volte ao que não nos machuca. Por que a gente sente dor de estômago quando a gente come demais? Para a gente não comer demais. Então a dor é o que faz a gente voltar para o equilíbrio. Toda vez que a gente se desequilibra, a gente sente as consequências desse desequilíbrio. Só que olha isso. O que o Bachelard está falando? Os pacientes detestam a dor. Só que a dor é o que faz a pessoa botar o pé no freio para voltar ao equilíbrio. E a mesma coisa acontece com a dor moral. A dor que nós passamos muitas vezes, ela é o que faz a gente poder ter condições de se restabelecer, de parar e analisar o que está acontecendo comigo. O que eu fiz para estar sofrendo isso que eu estou sofrendo? Só que a gente muitas vezes reclama da dor, reclama do que está acontecendo com a gente. Então, essa é mais uma comparação. E ainda mais um pouco. Vamos lá. Descontentam-se com a indicação de purgativos. Então, os pacientes não gostam de tomar remédio ruim. Mas é o remédio ruim que muitas vezes cura. Então, às vezes, a gente é convidado a tomar um remédio que não está sendo gostoso. Mas é o remédio. E se a gente se nega a tomar o remédio, o que acontece? Doença. Então, olha que coisa incrível que o Bachelard está falando e como isso serve para tudo. Olha isso. Então, ele fala: descontentam-se com a indicação de purgativos. Então, vem alguém, um espírito, e fala: ó, você tem que fazer isso, isso, isso. Ah, mas isso eu não quero fazer. Isso é muito ruim. Preferem a medicação de sabor agradável. Então, remédio que tem gosto bom, na maioria das vezes, não são os que causam as maiores curas, né? Mas o paciente quer isso. Quer se curar, mas não quer tomar remédio ruim. Quer aperta a porta larga, né? Jesus também não fala que a porta que leva ao caminho, né, da nossa evolução, da espiritualização, não é estreita? Eu tenho a impressão, às vezes, que essa porta é tão estreita que arranca a pele, que deixa a pele para trás. Mas é. E sobretudo, então ele fala, e sobretudo, quase sempre querem saber muito mais que os médicos. Então a pessoa procura o médico
porque quer ouvir o que ele tem que fazer para ser curado. O médico fala o que ele tem que fazer, mas a hora que entra em desgosto, não, você está errado. É a mesma coisa para o plano espiritual. Os espíritos vêm, nos intuem, nos colocam situações nas nossas vidas, mas não é possível. Não é espírito bom que está fazendo isso comigo. E aí resolve não tomar o remédio. Vamos para o outro caminho. E qual é a consequência? Doença que se perpetua, sofrimento que se estende cada vez mais. Então, olha que maravilhoso que é isso que tem nesse capítulo, que na verdade não tem nada a ver com a vida social. É importante a gente entender que tem vida social, mas esse trecho desse capítulo é muito mais. E olha o que ele fala aqui. Essa síntese aplicável a corpos doentes representa, em nosso campo de serviço, então do campo dos espíritos que são nossos anjos, guardiões, nossos anjos da guarda, nossos mentores. Então, esse é o resumo, é uma síntese do que eles lidam com a gente quando eles tentam nos auxiliar. O resumo do programa de assistência aos espíritos enfermos, encarnados na Terra. E olha isso, eu vou chamar a atenção aqui desse trecho pelo seguinte. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um trecho que pergunta assim, né? Allan Kardec pergunta assim, fala assim, tem pessoas que acham que a humanidade não tem jeito, porque veem as coisas acontecendo de maneira absurda, né? Pessoas fazendo coisas tão cruéis, tão... E aí, a espiritualidade explica que assim, se você vai num hospital, o que você encontra? Doente. Se você vai num manicômio, o que você encontra? Louco. Se você vai... Qual a outra comparação que ele faz? Num presídio, o que você encontra? Criminoso. Ele fala, a Terra é hospital, manicômio e presídio ao mesmo tempo. Todos nós aqui somos doentes, loucos e criminosos, em algum grau. Então, não tem como a gente achar que vai encontrar pessoas diferentes aqui. Nós todos somos isso. Se nós não fôssemos, nós não estávamos vivendo num mundo de expiação e provas. A gente estava vivendo num mundo feliz. Por isso que eu falo com tranquilidade. Não tem quem não se enquadre nessas características aqui para trás. E isso não é para a gente ficar desanimado. Isso é para a gente entender, para a gente enxergar a nossa realidade. Então, nós somos espíritos enfermos, encarnados na Terra. E com agravantes de vulto. Olha isso, aí ele fala de tudo isso que a gente leu até agora e entendeu, e aí ele ainda fala um agravante do que eles encontram de dificuldade. Porque em nosso setor não podemos manipular a alma à maneira do cirurgião que opera as amígdalas. Quer dizer, eles não podem pegar as pessoas e fazer uma cirurgia e botar elas pronto. A pessoa está curada. Eu fiz uma cirurgia espiritual nela e agora ela está sã. Porque, então, eles não podem fazer isso. Somos forçados à preparação do campo mental conveniente, a proceder à semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação. Então, olha o que eles estão falando. O trabalho dos nossos mentores não é resolver os nossos problemas. Ele é nos ajudar, preparar o nosso padrão mental para algo melhor. Semear, colocar sementinhas e esperar a germinação disso. Ajudar os rebentos minúsculos e aguardar a obra do tempo. Então, por isso que ele fala, nós temos que aprender a servir e passar. Se a gente se fixar querendo que a semente já vire árvore agora, nós não vamos conseguir êxito, porque nós vamos nos decepcionar. Nossa luta não é simples. Porque se o clínico do mundo encontra sempre familiares amorosos, olha outro agravante que ele vai falar agora. O médico na Terra, quando vai operar alguém, encontra um monte de familiar que quer ajudar. Ah, não, pode deixar que eu faço isso, eu faço aquilo. Pode deixar que eu colaboro, vamos ajudar. Dispostos a cooperar com o benefício, com ele em benefício do doente. O que
encontramos por nossa vez. Então, o que que eles encontram, os espíritos? Por nossa vez, são enormes legiões de elementos adversos à nossa atividade restauradora e curativa. Quer dizer, além de tudo, eles encontram uma legião de espíritos inferiores que nos rodeiam, que são a sintonia da nossa vibração, que o tempo todo estão ali atrapalhando. Então, por isso que no prefácio desse livro eles falam o quanto é difícil ajudar um ser encarnado. Mas, com a misericórdia divina e com a fé que nós devemos ter, é que nós conseguimos. Porque se a gente sintoniza essa ajuda, a gente encontra essa ajuda. Só que a gente não pode desanimar, porque senão a gente fica dando volta em círculo, no mesmo lugar, sem dar um passo adiante, sem subir um degrau que seja. É o que nós estamos fazendo muitas vezes. Se a gente analisar o nosso padrão há algum tempo, alguns anos atrás e hoje, se a gente não encontrar grandes diferenças, é porque a gente está estacionado. A gente tem que, na passagem dos anos, a gente se encontrar cada vez melhor. Dizem que o espiritismo, 2 semanas de espiritismo são suficientes para promover uma mudança radical na vida das pessoas que realmente se debruçam ali para entender aquilo que eles estão lendo. E não para simplesmente analisar ou pegar só o que está na superfície, né? Em geral, o médico do mundo presta socorro a quem deseja recebê-lo, pelo menos nas ocasiões de graves perigos. Nós, porém, meus amigos, muitas vezes temos que prestar assistência aos que não a desejam, por viverem sob véus de profunda ignorância. A maioria de nós somos ainda totalmente ignorantes com relação a tudo isso que nós estamos aqui vivenciando do auxílio espiritual. Imagina que se nós estamos tendo conhecimento disso agora, quantos e quantos anos nós não estamos com os nossos irmãos do plano espiritual tentando fazer algo e a gente cego, fechado completamente a essas verdades. E aí, olha o que o André Luiz já fala. Tem razão, murmurei, ouvindo comparações tão lógicas. Entretanto, vale por conforto a certeza de que há muitos cooperadores encarnados no mundo prontos a colaborar na tarefa. Então, André Luiz está reconhecendo tudo isso que ele falou como sendo uma realidade, mas fala, pelo menos, nós temos muitos que estão reencarnando no mundo dispostos a colaborar com esse entendimento do espiritismo, né? E é o que nós vimos ali no começo do livro, né? Quantos são os mensageiros que vieram trazer essas verdades para poder abrir os olhos da humanidade? E aí o senhor Bacelar teve uma expressão fisionômica muito significativa e revelou: nem sempre. Essa é a verdade de que nós vimos ali nos capítulos anteriores. Quantos e quantos médiuns se prepararam para vir reencarnar, cumprir o que eles tinham que fazer, não só os médiuns, todos nós. Quantos de nós fizemos planos reencarnatórios e aí chega na hora H, a gente bagunça tudo e volta para o lado de lá, tendo bagunçado mais uma vez tudo. Então, é o que ele fala, nem sempre a cooperação é outro problema. A maioria dos irmãos que se propõem ao serviço partem daqui prometendo, mas gostam de viver descansados no planeta. Quer dizer, muitas promessas, muitos planos, mas a hora que chega aqui na Terra, a maioria quer encostar, quer tranquilidade, não quer fazer muita renovação, não quer muita atividade, não quer muita serviço, né? Poucos fogem ao estalão comum. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem a ideia de recompensa. Quer dizer, fazer o que tem que ser feito sem esperar nada em troca. São poucos os encarnados que estão nessa empreitada. A maioria quer fazer algo, mas quer recompensa em troca. Ah, eu só vou fazer isso se Deus fizer isso para mim. Vou fazer uma comparação que a gente vê com muita frequência, né? As promessas, né? Ah, eu vou deixar de tomar não sei o quê, de comer não sei o quê,
e se Deus fizer isso para mim, ou se Deus fizer isso para mim, eu vou ficar 1 ano sem comer brigadeiro, sem comer, sem tomar refrigerante. É promessa, é fazer um intercâmbio, né, com Deus. Você faz, eu faço, você faz. Mas se você não fizer, eu não faço. Não faz sentido, né? Até porque se a gente entende que tudo que a gente tem que fazer é em benefício próprio, né? Nós não estamos fazendo para Deus. Nós estamos fazendo para nós. Porque nós somos os enroscados, né? Nós somos os teimosos. Nós somos os desviados. E se a gente é colocado no caminho de uma certa dor, não é porque a gente está sendo punido, é porque o caminho é outro. A maioria está procurando remuneração imediata. Quer dizer, quer o pagamento, quer agora. Ah, eu quero agora o que é para minha felicidade. Nessas condições, não percebem que a mente lhes fica como aposento escuro, atulhado de elementos inúteis. Olha isso, né? Eu até publiquei isso daqui no Instagram hoje, porque eu li hoje cedo esse capítulo e eu achei linda essa parte. E a gente tem que lembrar disso com frequência, né? Nós muitas vezes, então, ficamos tão cristalizados naquilo que a gente quer que a gente não consegue enxergar além. Então, a força de viciar em raciocínios confundem igualmente a visão. Enxergam tormentas onde há paisagens celestes. Então, às vezes a vida está mostrando uma série de coisas que parece uma tempestade, muita dor, muita tormenta, mas ali é paisagem celeste. É isso que nos vai levar a uma condição melhor. Mas, como nós estamos viciados, querendo aquilo, querendo a recompensa, querendo que Deus faça e que muitas vezes nossa viciação de pensamento faz com que a gente enxergue tormenta, onde na verdade é paisagem celeste. Que nós enxerguemos montanhas de pedra, onde o caminho é gloriosa elevação. Então a gente enxerga pedra, mas muitas vezes aquilo é o que faz a gente subir. A pedra não é para a gente parar, é para a gente se elevar. Se a gente sobe na pedra, a gente venceu a pedra. E a gente consegue estar um degrau acima. Então, Marco, oi. uma coisa que eu escutei essa semana, uma pessoa com quem eu estava conversando, que fala sobre a gente precisa fazer mais o sacro ofício em vez de sacrifício. Sacrifício. Sacrifício é quando a gente deixa de a gente faz algo que nos machuca em troca de algo que a gente quer. Sim. Versus o sacrifício, que é deixar de fazer algo que teoricamente a gente goste, que vai fazer bem para a gente e para os outros. E que é santo, né? É um sacro ofício. É uma função santa. Mas que é difícil para a gente abrir mão de alguma coisa, enfim, mas que deixar de fazer ou fazer isso vai fazer bem para a gente diretamente e para os outros, mas é porque existe uma diferença muito grande entre os dois. Exatamente. Eu nunca tinha escutado, achei interessante. Eu também nunca ouvi dessa maneira, e é muito legal lembrar disso. Sacro ofício e sacrifício. Porque a gente acha que sacrifício é um negócio tormentoso mesmo, né? É um negócio... Por algo. A gente quer algo em troca, e né? quer algo em troca, quer a barganha, né? Eu quero a recompensa. E aí ele fala, então, o ser humano é assim. De pequenos enganos a pequenos enganos formam o continente das grandes fantasias. Então nós não enxergamos muito bem ainda mesmo. Por isso que a gente está aqui se esforçando para tentar entender. E daí por diante, a recapitulação das experiências terrenas inclina-os mais fortemente para a exigência animal e, chegados a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado, para considerar a grandeza das divinas bênçãos. Então, como a gente ainda não enxerga muito, a gente acaba dando vazão realmente às nossas necessidades ainda mais animais, como ele fala, né? Que é o exemplo da materialidade. Quanto mais espiritualizado a gente está, mais distante do ser animal que nós temos dentro de nós estaremos. Nosso interlocutor fez uma pausa e tornou. E o desculpismo? Então, aqui só para arrematar, né? Para finalizar, mais um
das dificuldades que os espíritos encontram para poder ajudar. E aí o desculpismo. Nesse terreno da assistência espiritual, verão um dia quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres por fugir ao testemunho da verdade divina nas tarefas que lhes são próprias. Quer dizer, o ser humano encarnado, ele arruma qualquer desculpa para não fazer o que tem que fazer. Os mordomos da responsabilidade alegam excesso de deveres, quer dizer, aqueles que já têm uma série de compromissos alegam que já tem muito. Os servidores da obediência afirmam a ausência de ensejo, quer dizer, aqueles que obedecem muito falam que não têm vontade, não têm desejo. Então acabam não fazendo, eles são obedientes, mas não têm vontade. Então aquilo já obedecem a algumas coisas, a outras não. Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao patrimônio amoedado. Quer dizer, aqueles que têm muito dinheiro acabam ficando só cada vez mais defendendo aquilo que tem, cada vez querendo aumentar um pouquinho aquilo que tem. E os que receberam a bênção da pobreza, olha como os espíritos falam com relação a isso, né? A gente acha muitas vezes que quem é pobre, então está desfavorecido. Em espiritualidade, em experiência terrestre, não existe mais ou menos. Existem situações que todas são difíceis da gente lidar. Quem tem muito dinheiro tem também a sua aprovação para saber lidar com o dinheiro. E quem não tem dinheiro não está ali, na verdade, sendo colocado numa situação muito mais difícil. Então, aos que receberam a bênção da pobreza de recursos monetários, aconselham-se com a revolta. Então, muitos são os que estão nessas condições, mas em vez de passarem pela dificuldade com o sacro ofício, né, Lela, com a resignação, sem lamentações e tudo mais, muitos são os que só reclamam, se revoltam. Ah, porque eu sou pobre, então esses que são ricos, eles são por isso que eu sou pobre, porque eles acabam roubando, pisando na gente e tudo mais. Então são os que se revoltam e nenhum nem outro fazem o que tem que fazer. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes, e os mais idosos afirmam-se inúteis para servi-las. Quer dizer, o ser humano arruma desculpa para tudo. Ah, não, eu ainda sou muito jovem. Ah, não, eu já sou muito velho. E aí, não faz o que tem que fazer, não assume nenhum compromisso. Os casados reclamam quanto à família. Ah, eu tenho uma família, eu tenho esposa, eu tenho filho, não tenho tempo para isso. E os solteiros queixam-se da ausência dela. Então, olha isso. O ser humano, ele é mestre em arrumar desculpa para não fazer o que tem que fazer. E todos nós temos situações que são abençoadas, porque nada do que nós estamos passando aqui na Terra é para nosso prejuízo. Então, nós temos possibilidades que são diferentes, porque todos nós temos necessidades de aprendizados diferentes. Só que a maioria acaba arrumando desculpa ou se apegando a essas queixas e não fazendo o que tem que fazer. Dizem os doentes que não podem, comentam os sãos que não precisam. Olha isso, o doente não pode porque está doente. E o que está bem não precisa. Ah, não preciso ir atrás de religiosidade, não preciso trabalhar numa casa espírita, não preciso servir a Deus na igreja. Eu estou bem. Para que eu vou fazer alguma coisa? Eu já estou bem, eu já sou saudável. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. O senhor Bacelar parecia disposto a prosseguir, mas as duas jovens foram buscá-lo. Quer dizer, as filhas deles chegaram, ele estava animado, contando e explicando tudo isso que a gente aprendeu hoje, mas as filhas deles vieram chamar ele e o Aniceto, em nome de Alfredo, a fim de providenciar solução de um problema íntimo que lhes dizia a respeito. Então, o próximo capítulo a gente já tem até uma noção, né, do que vai ser. Vão ser aí um outro problema que eles foram chamados a resolver, mas essa lição já tem muita coisa. Mais uma vez, né, eu acabei me estendendo, né, já foi 1h10 aqui praticamente do nosso estudo, mas eu acho que é um capítulo que tem muita coisa importante mesmo para a gente pegar, fixar, né, e discutir e debater. Eu acho que tem até mais coisa do que o que a gente conseguiu discutir aqui, né?
Então, se vocês, durante a semana, perceberem ainda algo que seja importante a gente dizer, falem lá no grupo, no WhatsApp, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa sobre o capítulo? Todo esse capítulo é muito importante para a gente prestar atenção. Agora, mas assim, prestar muita atenção em coisas pequenas. Sim. E aí, senão, fica passando. Porque são pequenos detalhes que a gente realmente precisa aplicar. É como ele fala, né? De pequenos enganos em pequenos enganos, a gente está numa grande fantasia. É isso aí. A gente está sem enxergar nada. É. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, né? Para a gente conseguir enxergar melhor. Nos dê lucidez, nos dê entendimento cada vez mais. E que a gente tenha paciência de entender que isso não é de repente. A Seu gente João falava que nós somos pedintes. pedintes, a gente tem que ficar pedindo porque a gente precisa de ajuda. Seu João, quando ia fazer oração, ele falava, nós somos pedintes. Eternos pedintes, ele falava. Eternos Mas nós também temos que pedir porque precisamos de ajuda, mas ao mesmo tempo também agradecer. chegar do outro Importante lado. agradecer. Porque nós temos, na verdade, tudo que a gente precisa. Nós temos o remédio. É que às vezes a gente não quer tomar o remédio, né? É isso aí. É porque ele não é bom, ele é amargo. Certo, gente? Então tá, tranquilo. Então, beleza. Boa noite para vocês. Boa noite a todos.